começando agora mais um episódio especial do Se Liga. Lei Magnitsky, o seu resumo direto, sem rodeios, do cenário político nacional e internacional. Hoje, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal movimenta os bastidores do poder e a gente te explica tudo. O que é essa lei, por que ela foi criada e o que ela representa neste momento histórico. Em poucos minutos, se entende o que está em jogo. Se liga, porque política também é geopolítica. Ok, vamos lá. Para começar, o que exatamente é essa tal de Lei Magnitsky? De onde ela surgiu? Olha, a origem dela, tá ligado a uma história bem específica e, na verdade, trágica na Rússia. Envolve um advogado, o Sergei Magnitsky, ele era auditor também, e denunciou um esquema enorme, bilionário de fraude fiscal. E o pior, né? Envolvia gente do alto escalão russo. Ah, lembro dessa história. Ele acabou sendo preso por causa disso, não foi? Exatamente. Foi detido em 2008. E aí, em 2009, ele morreu na prisão. As circunstâncias são, assim, muito suspeitas. Falam em tortura, negação de tratamento médico, uma coisa bem pesada. Nossa, uma história terrível que acabou gerando uma reação lá nos Estados Unidos, então. Pois é, a indignação foi grande. O Congresso americano reagiu e aprovou o Magnitsky Act em 2012. No começo, o foco era bem específico, punir os russos envolvidos na morte dele e em outras violações de direitos humanos ali, ligadas ao caso. Foi um marco, sabe? Porque permitiu aos Estados Unidos punir indivíduos por crimes cometidos fora do território americano. Entendi. Mas aí a coisa cresceu, né? Não ficou só na Rússia. Sim, a coisa mudou de figura. A lei, que era restrita à Rússia, virou uma ferramenta de alcance mundial. Agora, o presidente dos Estados Unidos pode usar essa lei para impor sanções a qualquer estrangeiro em qualquer lugar do mundo que seja acusado de violações graves de direitos humanos ou de corrupção significativa. Virou um instrumento de responsabilização global, né? Certo. E como é que isso funciona na prática? Quer dizer, o que dispara a aplicação da lei? Quais são os critérios? Os critérios são bem definidos, assim, corrupção grave é um deles e violações graves de direitos humanos. Aí entra execução extrajudicial, tortura, repressão política, sabe, coisas bem sérias. O processo, bom, ele envolve investigações. Quem toca isso é o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, principalmente um escritório chamado OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, mas quem bate o martelo, a decisão final, é do presidente. Aqui a coisa fica interessante. Quais são as consequências reais para quem entra nessa lista? O que acontece com a pessoa? Olha, as consequências são bem severas mesmo. A primeira coisa é o congelamento de ativos que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. Isso pode ser conta bancária, imóvel, investimento, qualquer coisa. E tem a proibição de entrar nos Estados Unidos. Além disso, cidadãos e empresas americanas são proibidos de fazer qualquer tipo de transação com a pessoa sancionada. E isso inclui gigantes financeiros, tipo Visa, Mastercard. Nossa, então corta o acesso ao sistema financeiro americano. Exato. E mesmo ativos em dólar que a pessoa tenha fora dos Estados Unidos podem ser afetados, porque muitos bancos globais precisam seguir as regras americanas para operar. E tem a questão digital também, né? Isso parece ser muito poderoso hoje em dia. Elas podem ser obrigadas a suspender o acesso da pessoa a serviços essenciais, tipo e-mail, Gmail, armazenamento em nuvem, Google Drive, até vídeo no YouTube, pagamento pelo Google Pay. E não importa onde a pessoa esteja fisicamente, essas empresas também têm que monitorar e reportar atividades da pessoa sancionada. É um isolamento bem amplo. E isso acaba se espalhando, certo? Outros países costumam seguir os EO nisso? Tem um efeito dominó, sim. Países aliados que têm leis parecidas, Reino Unido, Canadá, a União Europeia muitas vezes acompanham as sanções americanas. Isso aumenta ainda mais o isolamento da pessoa. Para ter uma ideia, hoje já são quase 750 indivíduos e entidades sancionados no mundo todo por essa lei. E até onde se sabe, além do ministro Moraes, não há outros brasileiros nessa lista.
Então, chegamos ao ponto que agitou tudo recentemente. A aplicação dessa lei a um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Foi no dia 30 de julho, né? O governo dos Estados Unidos, através do OFAC, anunciou a sanção contra ele. As acusações formais que constam são de usar a posição para autorizar detenções arbitrárias antes de julgamentos e também suprimir a liberdade de expressão. E as declarações oficiais foram fortes, né? Foram, sim. O secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, ele disse que o Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri numa caça às bruxas ilegal. Chegou a citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo americano classificou parte da atuação do ministro como censura e perseguição política. Isso veio depois de outras pressões, como a revogação de vistos de ministros do STF um pouco antes, em 18 de julho. Certo. Então, o que isso significa na prática para o ministro? São aquelas consequências todas que você mencionou? Basicamente, sim. As consequências diretas são essas: bloqueio de bens e interesses em bens sob jurisdição dos Estados Unidos, e lembrando que o alcance extraterritorial afeta bancos globais e ativos em dólar, a exclusão do sistema financeiro americano, incluindo cartões, a proibição de viajar para os Estados Unidos e a proibição de qualquer negócio com cidadãos ou empresas americanas. E, claro, a possível interrupção dos serviços digitais das Big Techs americanas. Agora, uma coisa que chama a atenção nesse caso é a articulação política por trás, né? Não parece ter sido algo que surgiu do nada, só da burocracia americana. Com certeza não. Figuras conhecidas como o influenciador Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro, eles declararam abertamente que pleitearam ao governo de Donald Trump por essa sanção. O canal do Figueiredo até comemorou com um vídeo, título tipo "A Lei Magnitsky chegou, missão cumprida". Deixando bem claros os objetivos por trás disso. Claríssimos. Eles colocaram a sanção como um reconhecimento internacional de supostas violações de direitos humanos no Brasil, ligadas às ações do ministro Moraes, principalmente contra o ex-presidente Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro agradeceu publicamente ao Trump e ao senador Marco Rubio, disse que o objetivo principal dele ao ir para os Estados Unidos era justamente sancionar Alexandre de Moraes, e os dois, tanto ele quanto o Figueiredo, falaram em articular sanções parecidas na Europa também. Isso mostra uma estratégia bem coordenada, então. Mostra, sim. Demonstra o uso de instrumentos legais internacionais por atores políticos para tentar alcançar objetivos domésticos bem específicos, né? Como influenciar processos judiciais ou a percepção sobre eles. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente vê é uma lei criada originalmente para combater violações graves de direitos humanos e corrupção, sendo aplicada num contexto extremamente politizado, mirando um membro da mais alta corte de outro país. Exato. E se a gente conecta isso ao cenário maior, a aplicação dessa lei a um ministro do Supremo, com base em acusações ligadas diretamente à conduta judicial dele e ainda por cima impulsionada por um lobby político tão explícito, vindo do próprio país, isso representa um ponto bem crítico, sabe? Levanta muitas questões sobre a instrumentalização, a armação, digamos assim, dessas leis e desafia noções importantes de soberania judicial de um país. E uma linha muito tênue, né? Entre usar o direito internacional para responsabilizar e acabar interferindo na política interna de outra nação. E levanta uma questão fundamental para a gente pensar. Quando essas ferramentas legais internacionais são usadas dessa forma, com um componente político tão forte, como isso afeta a legitimidade delas? E como afeta a própria relação entre os países? Aplicar a lei a um juiz por causa das suas decisões, ainda mais com um lobby político tão evidente por trás, isso pode abrir um precedente bem complexo, né? Sobre como o direito internacional interage com a política interna e a soberania de cada nação. É algo, sem dúvida, para a gente refletir bastante. Com certeza. Agradecemos a companhia nesta análise profunda. Continue conosco para mais análises aprofundadas no nosso próximo encontro.